Se a gente pegar, pessoal, por exemplo, os 7 primeiros concílios da igreja, tidos como ecumênicos, deixa eu baixar mais um pouco aqui, nós vamos perceber que dos 7 primeiros concílios da igreja, pessoal, os 4 primeiros concílios, né, Niceia, Constantinopla I, Éfeso e Calcedônia, eles têm um certo destaque, tanto que são estudados em particular, um bloco de 4 concílios que convergem entre si. Vamos dizer que os 4 primeiros concílios, eles foram que nem um vulcão, por exemplo, né, que muda o percurso dos rios. Os 4 primeiros concílios, eles mudaram o percurso do cristianismo. Desses 4 primeiros concílios, o que se destaca, por vários fatores, que eu vou citar aqui agora, é Niceia. Niceia, como dizia São Gregório Magno, em uma de suas epístolas, ele vai ser a pedra angular da história dos concílios na igreja. Isso é a pedra angular. É sobre a pedra, né? Sobre o concílio de Niceia, que vai ser edificada a cristologia, que vai ser edificada a teologia organizada, tá, a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele tem essa importância, pessoal, o concílio de Niceia, não somente pela sua precedência cronológica, mas por ter formulado, né, solenemente os dogmas fundamentais da cristologia, os dogmas fundamentais da Trindade. Né? Onde é sobre Niceia que vai repousar a ortodoxia cristã, por exemplo, do primeiro milênio. Né? Niceia era quase que um credo. Né? O concílio de Niceia era quase que um credo. Você quer ver a verdadeira fé? Quer saber da ortodoxia? Você aceita os cânones de Niceia? Aceita, então beleza, então você é católico. Né? Era basicamente isso. Né? Ou seja, ele vai ser a pedra da ortodoxia cristã, o grande baluarte da ortodoxia cristã no primeiro milênio vai ser o concílio de Niceia. Em Niceia, a igreja tem um grande desafio, né? Que é, primeiro, resolver o burburinho do arianismo, e prestem atenção. E aqui vai um ponto, quem estiver anotando aí, anota isso aqui. Uma heresia nos primeiros séculos, né? Ela não apenas era um problema religioso, mas um problema político. E o arianismo ele foi um problema político em larga escala, porque na época do Concílio de Nicéia, a igreja já estava aceita pelo Estado. O cristianismo era religião aceitável, não era ainda religião de Estado, mas era a religião do imperador, por exemplo. Constantino, quando ele se converte, ele vai cristianizar o império para todo lado. Vai construir igrejas, vai pegar os templos pagãos e construir igrejas em cima, ou seja, vai cristianizar, pega Constantinopla. Né? Só que dentro do contexto romano, dentro do direito romano, dentro daquela cosmovisão organizada do mundo romano, o arianismo ele causou muitos problemas políticos. Né? Muitos problemas políticos. Então, o concílio de Nicéia ele não vai ser apenas um concílio que vai formular, né? Não vai ser apenas um concílio que vai definir a influência da igreja na questão de formulação de uma doutrina, da autoridade da igreja em questão universal, mas ele vai ser um precedente também para o que viria nos próximos concílios. A figura do imperador, por exemplo. Porque se tem uma coisa que precisava ficar claro dentro daquele contexto, a partir do século IV, em que o cristianismo já é uma religião aceitável, já havia liberdade de culto, é que a religião ela não pode, de forma alguma, causar problemas políticos. Os imperadores eles tinham isso muito, muito claramente, né? Eles tinham isso muito presente em suas vidas. Né? Era, inclusive, um conceito, né? A Pax Romana. Se a religião estava bem, o império estava bem. Se a religião estava mal, o império estava mal. Então, tanto é verdade que o concílio de Nicéia ele foi por muito tempo conhecido como concílio imperial, para vocês terem noção. Nós vamos falar sobre isso mais à frente, quando a gente falar sobre a aula sobre a conversão de Constantino, a gente vai falar sobre isso. Né?
mas por muito tempo foi considerado um concílio imperial, assim como Constantinopla I sob Teodósio. Então, esse é um primeiro ponto. O concílio de Nicéia não foi somente um fato inaugural na questão teológica, né? Mas na própria questão histórica envolvendo a relação igreja-estado. Certo? E um outro desafio do Concílio de Nicéia foi definir a grande controvérsia dos primeiros 300 anos da Igreja, que foi a identidade do Filho, a natureza do Verbo. Esse é o ponto. Né? Nicéia proclamou de forma inédita que o Verbo é consubstancial ao Pai. Né? Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Então, essa definição, pessoal, ela se tornaria o critério doutrinal sobre o qual toda cristologia posterior seria julgada. Critério doutrinal que toda cristologia posterior seria julgada. Não à toa São Gregório Magno chamaria o Concílio de Nicéia de pedra angular da ortodoxia cristã. Então, a importância do Concílio de Nicéia, ela não é apenas teológica. O Concílio de Nicéia, ele foi o catalisador de uma época. As grandes controvérsias que afloraram nos primeiros 300 anos, os desafios da unidade da igreja nos primeiros 300 anos. Nós tivemos ali o nascimento de uma linguagem dogmática e, mais uma vez, o papel do imperador, do concílio. Então, todos esses elementos, pessoal, eles desembocaram no concílio, e no concílio, mesmo que de modo implícito, mesmo que de modo inicial, nós temos ali agora uma resposta normativa. Então, Nicéia, ele vai marcar o horizonte da igreja. Vocês conseguem compreender isso aqui? Ele vai ser o grande estruturante de uma tradição. A gente não pode ignorar aqui, e eu sou enfático nisso aqui, ter esse cuidado, né? A gente não pode ignorar que existe uma simetria entre os 4 primeiros concílios. De um lado, nós temos Nicéia e Constantinopla, né? Que convergem sobre a Trindade diretamente. Do outro lado, nós temos Éfeso e Calcedônia, que focam na encarnação. No entanto, mais uma vez, Nicéia, que a igreja começa a falar de modo autoritativo sobre o mistério de Deus. Sobre o mistério de Deus. Então, esse curso, esse mini curso, ele vai justamente, pessoal, eu tenho essa intenção aqui, junto com vocês, de iluminar esse momento inaugural da história da igreja. A definição da pessoa e natureza do nosso Jesus Cristo.